Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Essa é uma aula introdutória que vai contar aí na playlist referente ao módulo de nomenclatura de compostos orgânicos e funções orgânicas, que esses dados são trabalhados juntos. Normalmente, você tem um assunto só chamado funções de nomenclatura, que você apresenta a função orgânica, o grupo funcional, ensina a identificar aquela função e as regras de nomenclatura envolvidas. Entretanto, eu decidi fazer duas aulas introdutórias contando o histórico da nomenclatura em química e os princípios vigentes nesse momento para a nomenclatura específica de compostos orgânicos. Bom, começando aqui, né, com um histórico, né? Até o século XVIII não havia uma clara distinção entre alquimia e química, ou, se você preferir, você pode olhar essa afirmação no seguinte sentido: até o século XVIII não havia química, havia alquimia, né? Que ela não tinha método científico ainda, era anterior ao método científico moderno. E os alquimistas tratavam as ciências químicas e as substâncias com como uma questão esotérica, né? Então, e também não era uma disciplina para todos aprenderem, era tratado como um conhecimento restrito aos círculos alquímicos e que as pessoas precisavam ser aceitas, depois iniciadas. Enfim, não era uma disciplina, uma ciência como hoje, que todo mundo, mesmo que não goste, vai estudar no processo educacional vigente. Então era um assunto fechado, né? Um assunto esotérico e tratado não como ciência. Va- Entretanto, os alquimistas foram responsáveis e importantes por descobrirem várias das moléculas que utilizamos hoje, vários metais. Eles tiveram seu mérito no campo experimental de descobrir elementos químicos e de ofertar material de estudos para os químicos seguintes. Entretanto, por essa natureza esotérica, né, eles empregavam-se símbolos alquímicos de inspiração esotérica para representar substâncias e elementos químicos, ou seja, era um símbolo associado a alguma coisa que não tinha nada a ver com a estrutura química ou com a composição química daquilo, até porque nesses tempos isso não existia, né? Então, só para dar um exemplo, o símbolo do Sol, por exemplo, representava o ouro, que é o metal mais nobre. O símbolo aqui da flecha de Apolo representava o ferro e era associado ao deus Marte, né? Ao planeta, na verdade, o planeta teve o nome do deus, então, ao deus Marte, porque Marte era o deus da guerra romano e as armas eram feitas de ferro. Já o espelho de Vênus era associado ao metal cobre, né, com a deusa Vênus. A água era um triângulo. O triângulo representava a água e o quadrado representava o Sol comum, o nosso cloreto de sódio, que foi uma molécula importantíssima para a humanidade, que foi o primeiro conservante de carnes que o homem tomou conhecimento e usou. Então, o sal é muito importante. Na história da humanidade, era representado por um quadrado. Mas tudo isso muda a partir do século XVIII com Lavoisier, né? Com Antoine Laurent de Lavoisier. Porque ele é considerado o pai da química moderna, porque ele foi o responsável por fazer uma separação definitiva entre a alquimia, que tinha uma natureza mística e esotérica, da química, daquilo que ele chamou de química, que tinha uma natureza científica e racional, né? Que, ao contrário da alquimia, era uma ciência que era alicerçada num método científico e poderia ser aprendida por qualquer um. Não tinha nenhuma inspiração esotérica de sociedade secreta, de ensinamento secreto, não. Era uma ciência normal, como eram as outras do seu tempo. E, hum, com esse florescer da química por Lavoisier,
Várias substâncias foram descobertas em países diferentes e por pessoas diferentes, na Europa, especialmente ali do século XVIII e XIX. O problema disso é que, como naquela época a comunicação científica ainda não era tão eficiente como era hoje, né? Ou até mesmo quando era na virada do século XX, da virada do século XIX para o XX, com o telégrafo, que isso, né, acelerou bastante as comunicações. Nesses tempos, no século XVIII, início do século XIX, a mesma substância poderia ser descoberta por químicos em diferentes países, sendo que um não sabia que o outro havia descoberto e cada um dava o nome que melhor lhe aprovesse ali na hora. Com isso, por exemplo, o que hoje nós chamamos de sulfato de sódio era conhecido por sal de Glauber e vitríolo de soda, não é? Sulfato de ferro era conhecido como vitríolo marcial de Marte, né? Se nós voltarmos nesse slide aqui, o ferro era associado ao deus Marte. Então, o sulfato de ferro era o vitríolo de ferro, é vitríolo marcial. Também era chamado de vitríolo verde pela cor que ele produzia em solução. Sal de Kolkotar, capa rosa verde, porque com o tempo ele começava o ferro começava a oxidar e aí ficava uma cor meio rosa, meio verde, enfim. O que hoje nós chamamos de sulfato de magnésio era conhecido de sal de Epsom, sal de Sedlitz, sal cártico amargo e vitríolo magnesiano. Se você estiver achando estranho, né, por que que esses sulfatos são chamados de vitríolo, é porque naquela época alguns elementos haviam sido descobertos e eles recebiam nomes baseados em suas características ou no senso comum. Por exemplo, o hidrogênio, o gás que hoje nós chamamos de hidrogênio, foi descoberto por ali também, século XVIII, século XIX. Só que ele era um gás extremamente inflamável, né? Então ele era chamado de ar inflamável, que a terminologia gás ainda não havia sido introduzida na química. Então era o ar que pegava fogo, o ar inflamável. Já o oxigênio era o ar deflogisticado, porque vocês devem saber que havia a teoria do flogisto, que foi anterior a Lavoisier, que defendia que o fogo era criado por uma substância chamada flogisto e que cada substância tinha o seu flogisto, que o fogo era a transferência do flogisto de uma substância para outra, né? Só que, com algumas experiências de queimando-se uma vela, por exemplo, em em numa cuba de vidro, por exemplo, aquela experiência clássica, depois que a vela acabava, eles não sabiam que era porque acabava o oxigênio, mas depois que a vela acabava, sobrava ali um ar que não transferia mais o flogisto dele para ninguém, ou seja, não pegava fogo. Então era o ar deflogisticado, que é o que hoje nós chamamos de oxigênio. Tinha o azoto. O azoto também tem a ver com essas experiências que o gás, né, o ar, depois de determinados períodos de uma queima, enfim, eles não sabiam também. Mas depois que se tirava o oxigênio do ar, nenhum ser vivo conseguia sobreviver exposto àquele gás. Então era um gás sem vida. Azoto vem do grego a de negação e isoto vida, então sem vida. Enfim, hoje nós chamamos isso de nitrogênio. Ou seja, as substâncias foram sendo descobertas e batizadas com o que se tinha na época, não é? E que depois mostrou-se que algumas características não estavam adequadas. Aí por que que todo sulfato é chamado de vitríolo? Porque eles eram obtidos, porque eles eram sais do óleo de vitríolo, que era o nome antigo do ácido sulfúrico. E isso vem de vidro, porque os alquimistas descobriram vários sulfatos, e alguns sulfatos, os sulfatos que eles descobriram eram cristais incolores, translúcidos, parecendo vidro. Então eles chamaram de vitríolo de alguma coisa.
Só que quando eles faziam um processo com ácido clorídrico, por exemplo, ou com um ácido mais forte, enfim, com alguma outra reação, o sulfato virava ácido sulfúrico, né? Então, o ácido sulfúrico ele é um óleo muito denso. Então, como ele era um óleo obtido de vitríolos, então virou o óleo de vitríolo. Aí ficou que hoje nós chamamos de ácido sulfúrico. Outro nome estranho também, que era muito conhecido, era a manteiga de arsênio, que era o nome do tricloreto de arsênio, que foi descoberto ali no século 17 e 18, e que ele era um sólido de baixo ponto de fusão, que tinha a cor de manteiga. Então era manteiga de arsênio, que isso inclusive era um problema sério, porque era uma forma muito comum de assassinatos nas cortes, né? Ou assassinatos de generais, enfim, ações de espionagem, era misturar o tricloreto de arsênio na manteiga que o cidadão ia consumir e assim ele acabava sendo envenenado. Enfim, eram nomes que, se a química levasse nessa toada, dificilmente avançaria. Então, isso tudo começou a mudar já no final do século XVIII, com esse camarada aqui, Torbern Olaf Bergman, que foi um sueco que em 1779, ele escreveu um livro chamado Opúscula Física et Química. Opúscula vem de opus, obra em latim, opúscula, pequena obra de física e química. Que o latim, até mais ou menos meados do século XVIII, o latim era a língua científica, né? Porque um cientista inglês e um cientista alemão não necessariamente um falava a língua do outro. Um cientista francês e um cientista português também, ou um cientista sueco não falava a língua do outro, mas todos falavam latim. Então, o latim cumpria esse papel de língua geral, né? De língua oficial da ciência. Todo mundo falava latim, então não importava a sua língua de origem. Então, as obras científicas nesse momento, a partir desse momento, até o século XVIII e até depois, várias delas eram escritas em latim. E nesse livro, né, na Opúscula Física e Química, o Torbern Olaf Bergman, ele já alertava e propunha que substâncias químicas deveriam ter nomes padronizados, né? Por exemplo, esse daqui é em francês, né? O huile de vitriol, que é o óleo de vitríolo, que é o ácido sulfúrico, e ele já alertava que deveria ser chamado de ácido vitriolique, né? E vitriol de os seus sais. Olha só, um avanço importante, ó. Ele já percebeu aqui a natureza ácida, né, do ácido sulfúrico, que hoje nós chamamos de ácido sulfúrico, era um ácido, então não era um óleo, deveria ser chamado de ácido vitriolique. Bom, mas o ponto-chave foi quando houve uma reunião de Lavoisier, Guiteau Morveau, Berthollet, Fourcroy, Racine-Frats e Adet, todos esses químicos, sob a liderança de Lavoisier, que era o mais famoso, eles escreveram uma obra que foi fundamental para a história da química, especialmente no que diz respeito à nomenclatura. Em 1787, eles publicaram Méthode de nomenclature chimique, ou Método de nomenclatura química. E esse método de nomenclatura química foi o ponto de partida para uma unificação da nomenclatura química, especialmente na Europa e, por consequência, na América aqui, que a esse tempo, né, boa parte da América ainda era colônia de países europeus. Então, esse livro, dada a influência da corte francesa no resto da Europa, ele foi prontamente aceito por vários outros países e iniciaram suas traduções. Para português, merece destaque esse nome aqui, Vicente Coelho da Silva Seabra Teles. Ele era natural de Congonhas do Campo, em Minas Gerais,
Cursou filosofia e medicina na Universidade de Coimbra e foi membro da Academia Real de Ciências de Lisboa. Enfim, existe uma certa tendência de hoje, as pessoas falaram que Seabra Teles era brasileiro, né? Porque ele nasceu em Congonhas do Campo. Mas aí você tem que lembrar que quando ele nasceu no século XVIII, o Brasil era colônia de Portugal. Então o branco nascido aqui não era brasileiro, era português. Ele gozava de todos os direitos e da nacionalidade portuguesa, né? O brasileiro só existiu a partir de 1822. Mas, enfim, se você, ele nasceu no Brasil, mas naquela época ele era português. Mas, enfim, aí fica a cargo de cada um. E qual a importância dele? Em 1790, 3 anos após a publicação do Méthode de Nomenclature chimique, ele escreveu Nomenclatura Química Portuguesa, Francesa e Latina. Caso você esteja achando estranho, tem que se lembrar que nós temos que respeitar a grafia da época. E na época, a palavra química era escrita com CH, só que era pronunciada química, como era em latim. Tá? Então, não era chimica, era química mesmo. E o português era com Z, o francês era com Z também naqueles tempos. Então, nomenclatura química portuguesa, francesa e latina, que foi uma obra fundamental para o ensino dessas ciências, tanto em Portugal quanto. Não, na verdade, só em Portugal. Eu acho que nessa época ainda não havia, a coroa portuguesa não havia instalado curso superior aqui no Brasil. Mas em língua portuguesa, esse livro foi fundamental para o início do ensino das ciências químicas em língua portuguesa. Aqui uma tabela que só mostra a comparação, não é? Por exemplo, o ar deflugistificado, que era o nome do oxigênio, no Méthode, né, na obra de Lavoisier, foi chamado de oxigênio. Esse sufixo gênio é gerador, né, aquele que gera alguma coisa. E oxi vem do grego, agudo, né? Isso faz referência ao quê? A ácido, pelo fato, né, dos ácidos terem um gosto agudo, enfim. E ele era um gerador de ácido, porque naqueles tempos conhecia-se bastante o ácido sulfúrico, que eles já sabiam que tinha um oxigênio, então era o gerador do ácido. Nessa época, Lavoisier achava que todo ácido tinha que ser oxigênio, depois viu-se que não, né? Então, oxigênio, gerador de ácido, que em francês é oxigênio, e aqui Seabra Trellis traduziu para o português como oxigênio. Na época não havia acento, tá? E essa questão de acento até hoje é complicada, porque aqui no Brasil nós falamos oxigênio com circunflexo no E, e em Portugal eles colocam um acento agudo no E e falam oxigênio, né? Mas enfim, mais uma vez, respeitando a grafia da época, ele não colocou acento nenhum. E ele dava também como deveria ser chamado em latim para a comunicação internacional, oxigênio. O ar inflamável, que era o hidrogênio, né, foi chamado de hidrogênio por Lavoisier e colaboradores. Por quê? Porque era o gerador de água. Eles já sabiam que a água era composta de oxigênio e hidrogênio. Em português virou hidrogênio e em latim virou hidrogênio. Já o ácido vitríolo passou a ser chamado de ácido sulfúrico no Méthode, em português, ácido sulfúrico, e em latim, ácido sulfúrico, não é? E esse sulfo vem de um radical muito antigo que significa queimado, né? Porque tem muito enxofre em cinzas vulcânicas, essas coisas. Não é uma etimologia muito conhecida, mas ele acabou sendo chamado de ácido sulfúrico. E os seus sais, que eram aquele vitríolo D, passou a ser chamado de sulfato em francês, sulfato em português e sulfas em latim. Então, tanto o Metódico como essa obra de 1790 do Seabra Teles, né, falando para gente, para nós que falamos português, foram obras importantíssimas, né, e um ponto de virada importante na história da química, que foi quando começou a ver-se a importância e a sistematizar a nomenclatura, que para a ciência avançar,
uma substância deveria ter um nome só, você tem um nome para cada substância. Né? Acontece que esses conceitos de Lavoisier e seus colaboradores atenderam muito bem até meados do século XIX. Por quê? A partir do século XIX, especialmente ali 1870, 1880, fundou-se a indústria química, né? A Bayer, com Alfred von Bayer, produzindo aspirina. Depois você teve outras empresas produzindo as sulfas, que foram os primeiros corantes sintéticos para tecidos. Fora outras questões, né? A química do petróleo dava sua engatinhada, a química de hidrocarbonetos, né? Dava sua engatinhada também, com o queculei, a estrutura do benzeno, enfim. A, a, a bioquímica avançou bastante também, por conta dos trabalhos de Louis Pasteur e do Emil Fischer, que descobriu a glicose, né? Descobriu os carboidratos. O Pasteur descobriu algumas substâncias eh, presentes em micro-organismo, que foi o seu objeto de estudo a todo tempo, né? Então, esse tipo de a nomenclatura que se tinha então passou a não atender mais, não servir. Fora que começou a ter uma necessidade muito grande de se separar química orgânica de química inorgânica. Aqui eu tenho uma playlist sobre o histórico da química orgânica que eu comento um pouco dessa história que aconteceu no século XIX. Então, o que se tinha de nomenclatura na virada do século XIX para o XX não atendia mais, já estava superado, porque cresceu o número de substâncias orgânicas e inorgânicas também descobertas, cresceu absurdamente. Então, no final do século XIX, ocorreu um processo de construção para uma nomenclatura de compostos químicos de forma sistemática e universal. Como que isso aconteceu? No ano de 1889, ocorreu a primeira Conferência Internacional de Química. E essa Conferência Internacional de Química, ela, ela foi fundada dentro dessa conferência uma Comissão Internacional de Nomenclatura Química. Em 1892, em uma segunda conferência internacional, dessa vez ocorrendo em Genebra, foram fundadas o que se chamou de Regras de Genebra, que é o primeiro documento em que dizia as regras de nomenclatura de compostos químicos, especialmente os orgânicos, que foi fruto do trabalho dessa comissão internacional instituída em 1889. Em 1919, houve um ano importante, que foi a fundação da famosa IUPAC, né? International Union of Pure and Applied Chemists. A IUPAC, que existe até hoje, que coordena, né, que regula vários aspectos da química, sendo o principal a nomenclatura de compostos químicos. Em 1930, em Liège, na Bélgica, ocorreu uma conferência internacional de química que estabeleceu as chamadas regras de Liège. Essas regras de Liège já eram muito próximas do que nós temos hoje. Só que entre as décadas de 60 e 70, conforme novas substâncias iriam sendo descobertas, não é? A comissão ficava trabalhando em paralelo para atualizar as regras de Genebra. Até que em 1779 ocorreu a primeira edição do chamado Livro Azul, né? O Blue Book, que que determina todas as normas de nomenclatura de compostos orgânicos. Por que azul? Porque aí o PAC, por essa época, como a química avançou demais, você tinha a química orgânica, a química inorgânica, a química de polímeros avançou. Enfim, você tinha uma série de outros aspectos. Ela fez ela fez um livro de regra para cada parte da química. E cada livro ele é associado a uma cor, não é? Então, o livro da química orgânica tem a capa azul. Então, por isso que é o Blue Book, que foi revisado em 1993 e teve uma segunda revisão em 2013. Espera-se que em 2033 tenha outra. No momento, as regras que estão valendo são essas aqui, as regras de 2013.
Só para dar um exemplo, né, dessas diferenças todas, eu vou mostrar aqui o mesmo composto com essas nomenclaturas. A grande coisa da regra de Genebra era no que dizia respeito às ramificações, que a numeração tinha que começar para deixar a ramificação com o menor número possível. Então, esse composto aqui, pela regra de Genebra, era chamado de 2-metil-boteno 3. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, boteno, 1, 2. A ramificação metil está no carbono 2 e a dupla estaria entre os carbonos 3 e 4, então boteno 3. A regra de Liège e o Blue Book e todas as revisões, né, diziam que mudou essa questão, que a ramificação deixava de ser importante e o grupo funcional era o mais importante. Então, a grande mudança das regras de Genebra para a regra de Liège é que a nomenclatura, né, a numeração da cadeia passou a ser a partir do alceno. Então, inverteu o sentido, né? 1, 2, 3, 4. Então, ele virou 3-metil-buteno, porque na regra de até 93, o 1-buteno você não precisava associar, o 1 ficava subentendido. Já na regra de 2013, houve outra mudança dizendo que ficou até uma nomenclatura bem esquisita. Eu, particularmente, sigo essa nomenclatura, mas não gosto, acho que ficou pior, mas é o que está valendo hoje, em que você tem que colocar a posição do grupo funcional entre o prefixo do número de carbonos e o grupo funcional, mesmo que ele seja 1. Então, repare que na regra de 2003, em comparação com essas aqui, o sentido continua igual: 1, 2, 3, 4. O metil continua na posição 3 e a, a dupla entre os carbonos 1 e 2. A diferença é que agora o nome fica 3-metil, but, porque são 4 carbonos, 1, porque a dupla está no carbono 1, eno. Então fica até difícil para falar 3-metil, but, 1-eno, né? Mas é o que está valendo hoje. Outra mudança também que foi crucial e talvez a mais significativa a respeito das regras de 2013, em comparação com as regras de 93, é a questão da definição da cadeia principal em hidrocarbonetos. Eu vou voltar nesses assuntos quando eu estiver falando de nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui o objetivo é só mostrar a diferença dessas regras de nomenclatura. Até 2003, a cadeia principal era a maior cadeia carbônica que continha ligação dupla ou a tripla. Depois de 2013, a cadeia principal passou a ser a maior cadeia carbônica, independente se ela tem a tripla ou não. Então, vamos olhar essa mesma substância aqui. Na regra de 93, né, o que funcionou até 2013, ela era o 2-etil-hexeno. Por quê? Porque a cadeia principal, para você dar o nome aqui de hexeno, tinha que ser a, a cadeia com a maior sequência de carbonos que continha dupla. Então, necessariamente, você tinha que começar pela dupla. Então, 1, 2, 3, 4. Não pode ser essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui ficou sendo a cadeia principal e aqui a ramificação. Que ramificação é essa? Etil. Em que carbono que ela está? No 2. Então, 2-etil-hexeno. Após 2013, mudou o nome, porque agora a cadeia principal tem que ser a maior sequência de carbonos que você conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui passou a ser a cadeia principal e a ligação dupla passou a ser a ramificação. E aí, essa ramificação se chama metilideno. Então, 3-metilideno. O metilideno é por causa de que você tem um carbono fazendo a ligação dupla com o carbono da posição 3, heptano. Mais uma vez, não achei que ficou melhor, achei que ficou pior para ensinar, pior para entender. Por quê?
Isso leva ao fato, se está terminando em epitano, dá a entender que é um alcano, mas não é, é um alceno porque tem um metilideno. Enfim, é, mas, mais uma vez, é o que está valendo hoje, norma da IUPAC, a norma você tem que seguir. Bom, essa foi só uma introdução, né, um histórico mostrando da onde que essas coisas surgiram, né, que esse costuma ser um assunto chato de ensinar, chato de aprender, mas está no programa, está em BNCC e tem que aprender isso, não é? Então, eu só tô, foi uma aula só para explicar da onde que veio isso e principalmente qual a necessidade de ter isso, porque com um monte de substâncias sendo descobertas, você precisa garantir que cada uma delas tem um nome específico para elas. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.